Nesta aula eu vou te ensinar sobre o baricentro, tá? Ainda sobre estudos dos pontos, tá bom? Então, galera, o baricentro nada mais é, né, teoricamente, é um triângulo, né? É um triângulo e no centro dele nós chamamos de centro de gravidade, tá? Como assim, professor? Você pode, por exemplo, né, como é que a gente calcula o baricentro? Você pode desenhar um triângulo, tá? Então vamos desenhar aqui o nosso triângulo, um triângulo qualquer. Tá bom? Desenha um triângulo. Para você encontrar o baricentro, você tem que ter o triângulo. Tá? O triângulo é só do baricentro. O baricentro é do triângulo. Está aqui o nosso triângulo. Tá? Então, a partir dessa ideia, o que você faz? Você vai dividir, por exemplo, né? Vamos chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B e esse outro ponto aqui de C. Tá? Então, o que você faz para você encontrar o baricentro? Você vai dividir cada segmento desse, cada lado do triângulo, exatamente no ponto médio, tá bom? Por exemplo, né? Vamos supor que de A para B, né, o ponto médio seja esse ponto aqui, ó, tá? Vamos supor que seja aqui, tudo bem? Então, a medida aqui, né? Por exemplo, aqui de A para B, eu tenho aqui em torno de 31 centímetros. Então, vai dar em torno de 16, né? 15, 16... 15,5, né? Então vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá? Então esse aqui seria o ponto médio do segmento AB, tá? É necessário fazer essa medida? Para poder a gente encontrar o ponto onde as medianas se cruzam, tá bom? Então mais uma medida aqui, por exemplo, de A para B, né? Eu tenho em torno de 33, né? Então vai dar em torno de 17, não, 16,5, né? 16,5. Então 16,5 é mais ou menos aqui. Né? Esse aqui seria o ponto médio do segmento AC. Tá? E aqui, por exemplo, eu tenho de C para B, eu tenho em torno de 20, 25, 26, 27, 28. Então vai dar em torno de 14. Né? Então vai dar mais ou menos aqui assim. Tá? Então esses pontos aqui que eu coloquei são exatamente os pontos médios, tá? Então esse aqui é o ponto médio, esse aqui é outro ponto médio, esse aqui é outro ponto médio, tá bom? Então o que você faz agora, né? Você vai pegar cada vértice desse, ó, cada vértice de cada ponto desse, que é um vértice, você vai ligar, né? Você vai ligar lá no ponto médio, tá? Essa reta aqui a gente chama ela de mediana, tá bom? Essa reta aqui é a nossa mediana, tá? Então você vai ligar, ó, do vértice ao ponto médio, ó, do vértice ao ponto médio, né? Então aqui de novo, ó, do vértice ao ponto médio. Você vai fazer essa ligação aqui, ó, tá? Então esse ponto aqui onde as medianas se cruzam, né? Esse ponto aqui, ó, onde as medianas se cruzam, é exatamente o nosso ponto G, tá? É esse ponto que é chamado de baricentro. Esse é o baricentro, tá bom? E então, galera, como é que a gente encontra o nosso baricentro, né? Vou te dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que o ponto A, né? Também, senhores, o G aí, né? O G, tá? Ele é também conhecido como centro de gravidade, tá? Esse aqui é também conhecido como centro de gravidade, centro de gravidade do triângulo, tá? Gravidade do triângulo, Tudo bem? Vamos recapitular? Então aqui nós temos 3 pontos, 3 vértices de um triângulo. Você divide exatamente no meio, tá? Na metade, que seria o ponto médio, né? Esse aqui é o M1, M2, M3, por exemplo, vamos nomear, né? Ó, M1, M2 e aqui seria o M3, tá? Então você nomeia esses pontos, é exatamente o ponto médio. E aí você pega do vértice ao ponto médio, vértice ao ponto médio, vértice ao ponto médio. Essa reta, né, essa linha vermelha, é chamada de mediana, tá? Essa aqui é a nossa mediana. Então vamos lá, te dar um exemplo aqui. Vamos supor que o ponto A seja, por exemplo, 2 e 5, tá? E o ponto B, né, um ponto aí genérico, seja 4 e menos 3, né? Deixa eu colocar, 4 e menos 3, e o nosso ponto C
seja, por exemplo, 6 e 4. 6 e 4. Então aqui nós temos 3 pontos. Vamos supor que sejam esses pontos aqui, ó, tá? A, B e C. Então ali os pontos, as coordenadas desses pontos aqui. Como é que eu acho o ponto G? Que seria, como é que eu acho o baricentro do meu triângulo? O baricentro, galera, nada mais é do que o seguinte. Olha só, por exemplo, lembra que isso aqui é o XA, né, YA. Aqui vem ser o XB, YB. Aqui vem ser o XC, YC, tá? Como é que a gente acha o ponto G, né? O ponto G, ele é o XG e o YG, tá? Como é que a gente acha esse XG, YG? O XG, né, que é o X do baricentro, você vai somar os 3x lá, o XA mais o XB mais o XC. Tá? E vai dividir exatamente por 3. Simplesmente isso. Você vai pegar as coordenadas x e somar e dividir por 3. Tá? Então, por exemplo, aqui, né? Quem seria aqui o nosso XG? Seria XA, que seria 2, né? Mais 4, que é o x do B, mais o x do C, que seria aqui 6. Tudo isso dividido por 3. Tá? Então, você vai somar os x dos pontos, tá bom? Olha lá, então 2 mais 4 dá 6. 6 mais 6 dá 12. Então, aqui ficou 12. E aí você divide por 3, que dá exatamente 4. Agora, vamos achar o y do G, o y do baricentro. Então, o YG é o mesmo esquema. Você vai somar YA mais YB mais YC e vai dividir por 3. Tá? Então, quem é o nosso YA, B e C? Está aqui, ó, 5 menos 3 e 4. Né? Então, aqui vai ficar 5 menos 3, o que é negativo, e mais 4. Tudo bem? Certinho? E aí você vai dividir por 3. Então aqui a gente tem 5 menos 3 dá 2, 2 mais 4 dá 6. Tudo isso dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, ou seja, o nosso baricentro, que seria o nosso ponto G, que é exatamente esse ponto aqui, ele vale exatamente 4 e 2. Tá? Então é assim que a gente calcula o nosso baricentro. Essa foi a nossa aula sobre baricentro e aguardo você na próxima aula.